entrevista e mais uma convidada. Hoje eu estou com a Márcia Ribeiro. E vocês sabem quem ela é? Quando a gente fala em Márcia Ribeiro, o que a gente lembra? De autismo. Vamos saber um pouquinho quem é ela. E aí, Marcinha, muito obrigada por você estar aqui e vir falar de um assunto tão sério que é o autismo. Que muitas vezes tem gente que não leva isso muito a sério, leva isso na brincadeira e às vezes vê essas crianças e essas pessoas como pessoas mal educadas, sem educação, que estão aqui para atrapalhar. E não é isso que acontece. Vamos lá, quem é você? Bom, Alessandra, obrigada por ter me convidado para estar aqui, estou muito feliz. E eu sou a Márcia Ribeiro, eu trabalho com TEA, autismo, aqui em São José dos Campos há mais de 17 anos. Então, trabalhei com autismo na escola, em clínicas, individual, atendimento em casa. Eu atualmente sou neuropsicopedagoga, especialista em ABA, trabalho com crianças com TEA de nível 1, de suporte, nível 2 de suporte, nível 3, e também estou iniciando um trabalho bem bacana com autismo em adolescentes, né? No segundo semestre a gente juntou uns grupos bem bacanas aqui para trabalhar questões de habilidades sociais com autistas adolescentes. Então estou feliz demais de estar aqui e realmente autismo é a minha missão, a minha paixão. A sua paixão, e autista não está nesse mundo para atrapalhar. Ele está aqui para nos alegrar a cada dia, que são seres excepcionais, né? Então, eu digo até mais, o autismo, quando ele entrou na minha vida, ele transformou meu caráter, né? Então, eu posso dizer que eu sou a Márcia antes do autismo e depois do autismo. E assim, foi uma transformação de caráter, de valores, e o autista não está no mundo para, como você diz, atrapalhar. Pelo contrário, ele tem muito a nos ensinar. Tem muitas coisas assim que a gente pode aprender com o próprio autismo. Mundo Azul é apaixonante. Sim, com certeza. E assim, sem romantizar, também tem as suas coisas difíceis, né? A gente sabe disso. Porém, quando a gente lança um olhar para o indivíduo, para a pessoa com autismo, para o familiar daquela pessoa com autismo, a gente aprende muita coisa e a gente também se transforma. Não só tem a oportunidade de transformar a vida deles com tratamento correto, com evidência científica, mas também de ser transformado, né? Então, sem romantizar, o autismo ele é maravilhoso. Tem o seu lado difícil, mas também tem o seu lado que é assim muito, muito, muito importante para as nossas vidas e sem dúvida me mudou. Com certeza, gente. Então, hoje a gente vai falar realmente sobre esse assunto. Mas, primeiro, eu quero agradecer os meus patrocinadores, né? Que são meus parceiros, que estão aqui para me ajudar, que é a Novelty, loja de roupa, o Provérbios 31 Boutique, que é essa roupa que eu estou hoje, que a Andressa também veio para contribuir e ajudar. Mônica Lípio, que são as joias, né, gente? Cada semana uma joia nova, uma joia mais linda que a outra. CAF Multiterapias, que é o meu consultório, que tem vários profissionais que estão aqui para ajudar o seu filho, a sua família, ajudar também a parte na área escolar. Mari Moraes, nutricionista, aqui ó, tô ralando para emagrecer, mas vamos que vamos. Uniforme Nogueira, que está fazendo toda a parte de uniformes aqui da clínica, que veio também para me ajudar. Maris Studio, que faz minha sobrancelha, a parte de manutenção, né, da unha para ficar cada vez mais bonita. Toda bela, especialista em unha em gel. A gente não dá conta de toda semana fazer a unha, mas vamos que vamos, né? Ficar cada vez melhor. E claro, Escola de Futebol Bulls, que está com uma super mega promoção aqui em São José dos Campos, em Jacareí. Se o seu filho tem um sonho de jogar futebol, de repente um dia ser uma pessoa famosa, gente, vai atrás de uma escola que vai te ajudar, não só na parte
né, profissional, mas na parte humana. E divulga aí, que tá aqui comigo toda semana, o Leandro, me ajudando na parte do marketing. Caramba, hein? Chega, né? Gente pra dedéu, que faz a diferença aqui. Vamos lá, o que te levou a escolher trabalhar com autismo? Bom, vou contar um pouquinho dessa história aqui. Porque você foi outras coisas antes Sim, também. sim. E por que veio essa pitada de amor pro lado do autismo? Então, há mais de 13 anos atrás, né? Eu estava, bem mais, 17 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa situação financeira bem difícil mesmo. E eu sou católica, né? Nada contra outras religiões, eu aceito todas as religiões, pelo contrário. E eu estava ali e não consegui emprego. Eu tinha gastado, Alessandra, os meus currículos para tudo quanto é lugar e não aparecia emprego. Dava até desespero. Dava, e eu vou contar com detalhes, vocês vão ver por que é uma missão na minha vida. Eu tinha um aluguel, eu morava sozinha, eu pagava aluguel, era R$300 meu aluguel lá atrás. E eu tinha que pagar aluguel. Daí eu tava lavando louça, começou a me dar um desespero. Eu falei, Jesus, eu preciso pagar um aluguel, eu não sei como que eu vou fazer. E daí eu parei de lavar louça, com a mão cheia de espuma. Encebada. Ajoelhei ali na pia mesmo. E comecei a pedir para Deus, Deus, por favor, me abre uma porta, porque eu já tentei tanto, eu não consigo. E no meio da oração, a Cláudia, esposa do Juninho, da Ação Autismo, ela tocou a campainha da minha casa. Gente, um encanto de pessoa. Com certeza. E eu falei, nossa, o que será que ela tá fazendo aqui, né? A gente participava do mesmo grupo de oração, que era a Missão Mídia. Daí eu parei de orar e fui abrir a porta, né? Sequei a mão assim na roupa. Eu falei, oi, Cláudia, aconteceu alguma coisa? Vem ela aí, deixa eu entrar um pouquinho que eu quero conversar com você. Daí ela conversando comigo, ela descobriu que o filho dela tinha autismo, o Lucas. Tinha acabado de receber o diagnóstico, estava assim, ainda sem chão, né? E eu falei assim, tá, mas o que tem isso a ver comigo? Na época eu não tinha faculdade. Daí ela falou assim, olha, Márcia, eu te conheço, você tem assim um perfil bem firme, você tem uma didática muito boa. Eu queria que você trabalhasse ajudando o Lucas a se alfabetizar. Eu falei, mas eu não sou professora, eu não tenho faculdade. Daí ela falou assim, não, mas a gente começa junto, você atende ele aqui na sua casa e a gente vai começando a ensinar para ele. Ela falou assim, eu não tenho muito pra te pagar. Tá, mas eu posso te pagar R$300. Gente, O valor do aluguel. eu tinha acabado de pedir isso pra Deus. Dinheiro pra pagar o meu aluguel, uma oportunidade. Eu ia ser despejada. Daí eu, assim, na hora, meu olho brilhou, eu tava entendendo. Nem sabia que era autismo. Pra mim, autismo, na época, era que nem aquele filme Rayman. Então, e aquela criança que fazia assim. Então, pra mim, eu não sabia nada de autismo. Mas eu falei, a resposta de Deus, a oração, então eu vou aceitar. Não sei se vou dar conta, mas se Deus colocou na minha vida, é porque Ele vai me dar condições. Tá vendo que a gente pede, Deus dá. Exato. E às vezes a gente não tá com o olhar aberto para perceber isso aí. Ele dá sinais e você tem que Captar e assim, aceitar, porque, gente, condições eu não tinha. Eu não tinha faculdade, eu não tinha nada, mas se Deus colocou na minha vida, eu acreditei que Ele ia me dar condições de dar conta daquele trabalho. Ele estava me dando, né? Daí eu aceitei. Daí começou a minha história com o autismo. Eu comecei a atender o Lucas, né? Que na época era o autista clássico, não era verbal, e era assim, um pouco agressivo. E eu não sabia nada, e fui. E Deus foi começando a me abençoar em tudo que eu fazia, gente, tudo. E eu consegui alfabetizar o Lucas. Daí eu falei, poxa, agora eu preciso fazer a minha parte. Eu fui fazer faculdade de pedagogia. Então eu fiz faculdade de pedagogia por causa do autismo. Daí eu comecei a atender e deu muito certo. Eu consegui alfabetizar o Lucas. Daí começaram a vir outras crianças, né? As mães souberam. E daí ela e a Cláudia se uniram. Né? Eu gosto muito da Cláudia e do Juninho. São pessoas assim encantadoras, meus amigos de coração mesmo.
E depois daquele momento com o Lucas, surgiu um sonho, né? Que é uma casa que vocês trabalham hoje, a Ação Autismo, né? Sim. Que foi, na verdade, um projeto... A princípio social. Hoje ela é uma clínica. Sim. E que tem bastante funcionários. Demanda. E muitas crianças com autismo. E ali começou com aquela criança, o Lucas, o primeiro. Né? As mães viram na época que ele foi alfabetizado, ele melhorou e começaram a procurar a Márcia. Atende meu filho também, eu comecei a atender crianças em casa. Daí eu ia numa casa, quer dizer, já tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu sobrava para comprar algumas coisinhas, né? E assim comecei a construir essa nova etapa da minha vida, que foi assim, foi natural, foi acontecendo. E tá vendo? Ela buscou também o lado dela. Eu vou estudar, vou reciclar, vou entender o que é o autismo. Exatamente. Né? Não pode ficar estacionado, não pode ficar paralisado. Eu vou cruzar meus braços e vou esperar. Não, você tem que também fazer a sua parte. Sim, eu procurei me especializar, fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, depois mais pra frente fiz análise do comportamento lá no UFSCar, tornei analista do comportamento, fiz diversos cursos no autismo. Ela também deu vários cursos que eu também já fiz, né? Eu já fiz curso com você. Então, assim, na época foi online, mas eu fiz os cursos dela. Então, assim, legal, gente. Ela não estacionou. Os R$300 serviu hoje para a vida dela. Sim. Engraçado. E sobra. Sobra, porque é feito com amor. Exatamente. Né? Às vezes a gente se espera, tudo, mas Deus dá e faz as coisas. Você fazendo com amor, Deus te dá cada vez mais. E assim, a maior realização, gente, hoje na minha vida profissional é saber que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, tudo que você faz, ele tem uma dose de unção, que eu posso dizer. As pessoas falam, quando você fala de autismo, os olhos brilham. Os olhos brilham. Daí eu comecei um canal no YouTube. Esse canal cresceu, gente, de maneira orgânica que eu nem esperava. Hoje tem 32 mil pessoas inscritas. Tem um tempinho que eu não gravo, mas semana passada eu já subi um vídeo, vou voltar com o Pode canal. falar o canal. Márcia, neuropsicopedagoga. Você vai escrever exatamente assim que vai aparecer, né? Autismo, mais informação, menos preconceito. Esse é o nome do meu canal. Depois eu deixo aqui o endereço depois certinho. a gente coloca. E lá tem vários vídeos. Sabe o que é mais legal? Nos vídeos, eu não tenho nenhum hater. Eu tenho um monte de pai, mãe, professor e outros terapeutas que estão falando assim, nossa, você está dizendo exatamente como meu filho é. Sabe por que eles conseguem dizer isso? Porque eu estou com a criança e quando a gente entra no mundo, tem uma palavra que eu gosto muito, que chama entender. Entender, na etimologia da palavra, quer dizer entrar na tenda. Então, quando eu entro numa sessão com autismo, eu entro na tenda junto com ele. Eu observo, eu vejo aquela criança. Eu começo a conhecer aquela criança. Eu não entro somente para sentar e, vou te ensinar isso. Não, eu crio um vínculo com a criança. Eu sou para aquela criança, né, a segurança dela, ela começa a confiar em mim. Quando ela chega no ponto da confiança, daí eu posso ensinar, porque ela já confia em mim. Ela já me abriu uma porta de oportunidade para poder ensiná-la. E as mães diziam isso, mas parece que você sabe que é o meu filho. É porque eu justamente atendi muito autista, então eu tenho esse conhecimento e no vídeo eu consigo passar isso. E assim, cresceu organicamente. E na verdade você fala com os pais o que eles precisam ouvir. Exatamente. E na verdade, às vezes, através de um relato que você fala, de algum caso que você atendeu, vai ajudar muitos pais. Porque eu também passo por isso. Com certeza. Caramba, é a mesma coisa quando a gente está na igreja, parece que o padre, ou o pastor, ou o papa fala alguma coisa que a gente quer ouvir, né? E é uma coisa muito engraçada. Mas, Marcinha, de repente, a mãe e o pai tá vendo o filho. Nossa, mas ele é meio esquisitinho. Ele é meio estranho. Ele não é normal como qualquer criança. Como que o pai pode ficar atento aos sinais? Então, de repente, através dos sinais, ele vai atrás do laudo, vai atrás da sondagem, ele vai descobrir o que o filho dele tem. Então, tem muitas mães que têm essa dúvida, né, que já tiveram um filho e comparando com o filho que tem autismo, não é igual.
Tem algumas áreas que a criança não está evoluindo de maneira esperada. Então, quais são os primeiros sinais para você notar o autismo em bebê? Primeiro, aquela criança que ela não tem esse vínculo que a criança costuma ter com a mãe. Quando está no peito, mamando, a criança olha para a mãe, segura a mãozinha. A criança com autismo, ela costuma olhar os objetos em volta, mas nunca olha para o rosto. O olhar não para. E também não tem aquele contato visual com a mãe. Quando a mãe chama, ele não estende os bracinhos para ver. Então, ela começa a perceber, nossa, meu bebê é diferente. O bebê não está assim na evolução esperada para a idade dele. E ela começa a perceber que a criança chora bastante diante de barulhos, como esse que a gente está ouvindo agora. É um barulho que irrita muito a criança, ela chora. E também começa a perceber que a criança, ela não gosta muito do colo. Ela não... Sabe a criança quando a mãe chega no ambiente, ela já sente o cheiro, já quer a mãe? Ela não gosta de aconchego. Ela não tem, muitas vezes não gosta muito do toque, muitas vezes não tem um vínculo estabelecido com a mãe. Então a mãe começa a ficar desesperada e achar que a culpa é dela. Nossa, será que eu não estou dando carinho? Será que ele não gosta de mim? Será que alguma falha minha? O que eu digo pra você, pai e mãe? Quando vocês perceberem esses sinais, não vai diagnosticar diretamente seu filho, mas vai procurar. Sim, ajuda, leva no médico, faz aquele teste, né, inicial para ver o autismo em bebês, que muitas vezes o próprio médico vai te dar um questionário para responder. E, sabe, inicia. Se você sabe que seu filho não está com o desenvolvimento esperado para a idade dele, vai no médico. Quanto antes você tiver o diagnóstico, mais precoce o atendimento. E quanto mais precoce o atendimento, mais evolução ele vai ter no quadro. Então, desconfiou, médico, e já começa o tratamento. Recebi o laudo que o meu filho é autista. Caramba, que difícil, né? Porque tem mãe que entra em desespero, tem mãe que fica apavorada, tem mãe que acha assim, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? É um bicho de 7 cabeças. Olha, eu atendo muitos pais, eu faço orientação parental também. E muitas mães que acabaram de receber o diagnóstico, elas entram em prantos. Entram no luto. No luto, chorando, porque elas criaram expectativas a respeito da criança que estava ainda na barriga dela. Ai, meu filho, quando ele crescer, eu quero fazer isso por ele. Não, eu quero que ele faça essa faculdade, né? Eu vou ajudar meu filho. E de repente aquela criança nasce e é uma criança um pouco diferente. Então, quando ela descobre que o diagnóstico dessa criança é autismo, o chão sai dos pés. A primeira coisa que acontece, gente, é um luto, é uma dor. É um desespero. É assim que a gente não consegue imaginar qual a dor dessa mãe. Quando a mãe chega pra mim com o luto do diagnóstico, a primeira coisa que eu faço, deixo ela muitas vezes chorar, chora, tá ali comigo, chora, e vou trazendo pra ela a realidade do autismo hoje, que não é o fim do mundo, que o mundo não acabou, que o filho dela, quanto antes ela buscar esse tratamento, ele tem muitas oportunidades, né? Eu sei disso porque eu trabalho com autismo há muitos anos. Crianças que não falavam, crianças que não olhavam no olho, tudo isso é treinado, né? A gente conseguiu trabalhar essas coisas quando a criança evoluiu. Então eu falo para ela, calma, você tem o direito de chorar, mas depois disso, vamos levantar e vamos agir, porque essa criança precisa de você mais do que nunca nesse momento agora. Então eu encorajo a mãe, empodero a mãe a buscar o melhor tratamento, a ajudar o seu filho da melhor forma e do apoio emocional também. Tem mães que rejeitam, tem pais? Mais pais. O pai, né? Mais os pais, assim, que não aceitam o diagnóstico. Não, meu filho não tem nada. Isso aí com o tempo vai passar. E infelizmente, Alessandra, tem muitos médicos que dizem isso para as mães. Calma, ele vai falar no tempo dele. Não, você está procurando pelo novo. Não, ele não tem nada. E as mães, elas começam a ficar desesperadas porque os sinais vão ficando mais evidentes. Sim, mas tem pai que a gente sabe, que eu também trabalho com isso, tem pais que rejeitam de uma forma que acabam até largando da mãe, né? Sim, mais de 80%. Sim, acabam largando da mãe, sobra pra mãe, que a mãe fica totalmente sobrecarregada, a mãe fica totalmente largada, né? Sem saber o que fazer, foi largada pelo marido, tem um filho que precisa de ajuda
E daí vem o desprezo desse pai, né? Sim, sim. Infelizmente. Que tem vergonha. Exato. Infelizmente é mais de 80% dos pais que abandonam as esposas quando descobrem que seu filho tem TEA. E as mães, elas são as batalhadoras que vão ter que deixar de trabalhar, viver em função desse filho, procurar um BPC, alguma coisa que o governo ajude, porque ela precisa sustentar. Sim. E ela assume o papel do pai e da mãe dessa criança. Então essa mãe, ela sofre muito, porque ela tem que esquecer dela totalmente e se dedicar inteiramente a esse filho. Então a gente não consegue dimensionar, já foi comparado, fizeram um estudo e compararam, né? O cansaço e o estresse das mães como soldados de guerra, saindo da guerra, porque é muito alto o estresse, é muito alto o cansaço, porque elas estão carregando tudo sozinhas. Tem pais que, graças a Deus, assumiram seus filhos e apoiam as mães, mas a maioria não é isso que acontece, não é essa a verdade. Daí vem o caso do menino Samuel, que foi encontrado morto aqui em São José dos Campos, depois de ter desaparecido algumas horas, que mobilizou a cidade inteira para procurar. Primeira coisa que é cortada na vida dessa mãe, que está exausta de cuidar desse menino que era nível 3. Cortaram o quê? O BPC. O benefício da mulher. Agora a mulher está desesperada, porque não sabe o que vai fazer, além de estar vivendo um luto, de perder o filho. A primeira coisa que o governo faz é cortar o benefício dela. Então, gente, é cruel. É cruel. É muito cruel. E além disso, né, a mãe estava ali inteiramente por ele. Ela foi tomar um banho, né? Ele saiu pelo portão e morreu. Gente, é muito sério isso. Era uma criança de nível 3, é uma criança que não conseguia se comunicar. E a mãe estava sozinha com essa criança. Ela não pode sequer tomar um banho, ela não pode sequer um minuto descansar. Que ela pode correr o risco de perder esse filho. Vocês entendem a gravidade? A gravidade da mãe estar sozinha com toda essa realidade e assim toda o governo, essa carga, toda essa responsabilidade. Sim. E o governo não dá nenhum tipo de apoio. Essa mãe está sozinha no mundo e muito provavelmente não tem rede de apoio, que em muitas situações os familiares também rejeitam. Sim. E a mãe não tem rede de apoio, ela tem que contar ela com ela mesma. Eu conheço a história de uma mãe que ela ficou doente e ela teve que se internar, mas não tinha com quem deixar o filho, o autista. Sim. Ela internou ele do lado dela na mesma cama, para ela poder cuidar dele enquanto ela estava internada. Gente, é uma realidade muito cruel. É um absurdo, sabe? É um absurdo porque, gente, nessas horas ele não é convidado, a mãe não é convidada nem para ir em festa de aniversário da família. Não. Porque aquele menino atrapalha, aquela menina incomoda. Sim. Então, quer dizer, ela vive num mundo fechado, isolado e numa situação dessa que no Samuel. E ela tá perdida. De ajuda. E detalhe, depressão, ansiedade, tristeza, essas mães estão doentes, medo de... O maior medo das mães, gente, é elas morrerem. Não, elas morrerem e o filho não tem com quem ficar. Né? Muitas vezes ela fala assim, eu não posso ficar doente. Exatamente. Eu tenho medo de morrer com quem que vai deixar meu filho. Eu não posso ficar doente. Não pode. Eu não posso. Opção que não existe. Eu não posso ficar doente. Se eu morrer, quem vai cuidar dele? É complicado. É bem difícil. E outra coisa, detalhes, tem muitos médicos aí dando laudo errado de autismo, dizendo que o filho tem autismo, o filho não tem autismo. Tem outros transtornos vindo aí também do TOD, do TDAH e tal. O seu filho tem autismo. E em 2 segundos vendo a criança já dá o diagnóstico que é autista e muitas vezes nem é. Sim. Então, assim, tem gente que tá brincando com a saúde séria dos nossos pequenos, dos nossos tesouros que estão vindo aí, né? Então, e pro diagnóstico, gente, o que é preciso? Né? O diagnóstico, ele envolve exames laboratoriais, você não vai tirar sangue para saber se a criança tem autismo, mas envolve observação comportamental. Então, avaliações, uma avaliação que é muito precisa, né, no laudo é a avaliação neuropsicológica. Ela vai fazer vários testes
para detectar se a criança tem algum transtorno, e nisso aparece também o autismo. Avaliações genéticas são importantes também, e além disso o psiquiatra ou o neuropsiquiatra que vai dar fechar o laudo, ele vai bater o martelo diz que tem. Então eu não posso olhar, eu conheço mães que me contaram que, tipo assim, o médico olhou pra ela e falou assim, olha, o seu filho ele não tem autismo, ele tá olhando pra mim. Não, mas ele não tem cara de autismo. Mas e autismo tem cara? Não, ele olhou pra mim e assim, a gente tem níveis de suporte no autismo. Tem crianças autistas, gente, que faz contato visual, mas ele tem outras perdas, né? Ele tem outras dificuldades em outras áreas que colocam ele dentro do diagnóstico. Então, dizer que a criança, ou ela falou oi pra você, olhou no olho, ela não tem autismo também é errado. Então, o diagnóstico, para ser mais preciso, ele precisa passar por uma avaliação com uma psicóloga ou neuropsicóloga. O médico vai ler essa avaliação, vai conversar com a mãe. Não é uma conversa de 2 minutos, não, tá? Ele tem que conversar com a mãe. Tem uma tabela que chama MChat. Sim. Nessa tabela você vai ver quais são os principais sinais que o seu filho está dando de autismo. O pai e a mãe, você pode ver junto, responde para ver se diferencia as respostas da mãe e do pai. Sim. O médico vai observar tudo isso, não vai olhar e falar assim, é autismo? Não é autismo. Então não aceite médico que fale com 2 segundos se é ou se não é, tá? Procura mais aí. Outras opiniões. Existe algum mito sobre o autismo que você gostaria de desmentir? Um principal, vacina não causa autismo. Cara, tem gente que... essa é uma história que já passou muito tempo atrás, tempos atrás voltou ainda, né? Que é aquela vacina contra o sarampo, a gripe viral lá, a criança que vacinar, porque a gente tem que vacinar quando é pequeno, alguns meses, alguns anos depois começa a desenvolver autismo. Isso é mentira. Foi um médico lá dos Estados Unidos que já foi preso, que criou isso tudo, né, para tirar essa necessidade da vacinação contra o sarampo. E daí o que aconteceu? Houve uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos, porque os pais pararam de vacinar, e isso é um mito. Então, vacina não causa autismo. Outro mito é autismo não tem cara. Tá, gente, isso não existe, autismo não tem cara. Você não parece ou deixa de parecer com autismo. Muito pelo contrário. A criança com autismo geralmente é uma coisa muito bonita, né? A fisionomia dela, ela não vai dizer pra você que ela tem autismo, não. É diferente do Down. O Down a gente reconhece. Sim. Com aspectos São físicos. São todos a mesma carinha, né? Com aspectos, mas o autismo não tem nenhum aspecto físico que vai dizer que ele tem ou não autismo. Marcinha, muitos adultos hoje, adolescentes, estão recebendo o diagnóstico tardio, Sim. né? Que, na verdade, gente, o diagnóstico, como ela falou, você percebeu alguma coisa do bebê, já vai atrás. Do seu filho, não fala, tá com temperamentos, comportamentos diferentes de outras crianças, vai atrás, tá. Mas tem muitos adolescentes e adultos que sofreram a vida inteira lá quando era criança. Sim. Quando era pequeno, que era o esquisitinho, era diferente de todo mundo, dos primos, dos amigos e tal. E de repente, hoje, eles estão recebendo o diagnóstico dizendo que eles são autistas. E daí ele pensa, poxa vida, por que eu vivi tudo aquilo, né? Exatamente. Se o pai e a mãe tivessem ido atrás, talvez seria diferente. Então, essa realidade tem acontecido principalmente, e que eu acho bastante interessante, quando os pais recebem o diagnóstico do filho, muitos pais começam a perceber que eram iguais àquela criança quando era pequeno. E daí ele vai procurar, ele também tem um diagnóstico de autismo, então ele descobre através do filho. Uhum. E naquela época lá atrás, gente, os médicos, eles não sabiam muito diagnosticar o autismo. Eles né? nem sabiam o que era autismo. Então, era muito difícil. A criança era taxada como uma criança diferente, uma criança esquisita, que não tinha amizades, que gostava de ficar colecionando coisas, ou então ficar contando quadradinhos do azulejo. Era uma criança isolada, é uma criança que tinha alguns problemas e não se identificava o autismo, né? Então, o DSM-5, que hoje é o atual,
ele colocou o autismo dentro de 3 características, né? É um tripé. A criança com autismo, ela precisa ter dificuldades nas habilidades sociais, e nas interações e na comunicação. A criança precisa ter, desculpa, são 2, né? A criança precisa ter comportamentos estereotipados e interesses restritos. No DSM-4, que eram 3, que é a linguagem e a comunicação eram separados, agora está junto. Então, dificuldades na habilidade social, na interação social e na comunicação. Na comunicação não quer dizer que a criança vai falar ou não, é comunicação. Ela pode ser verbal, ela pode falar, mas ela tem dificuldade de se comunicar. E interesses restritos e estereotipados, né? Que vem aí os hiperfocos e os flappings e as estereotipias. Exatamente. Daí a gente fica pensando, né? Quanto sofrimento já tinha para chegar até aqui, né? Então, por isso que é o que ela falou. Vai atrás. Observou alguma coisa diferente? Vai atrás. Isso é importante. Vamos falar uma coisa muito séria hoje. E as escolas? Estão preparadas para receber esses alunos? Essas crianças? Não, é autista. Aqui na minha escola eu não quero autista. Não, na minha sala de aula nem pensar. Gente, então, com essa nova lei da inclusão, o que acontece? Eles são destinados a dar uma vaga para criança com autismo, mas dar uma vaga, a gente não é fazer inclusão. Pegar uma criança e colocar no meio de uma sala de 30 alunos e falar, pronto, a gente fez inclusão, tá tudo errado. Porque aquela criança, ela vai precisar de uma adaptação curricular, ela vai precisar de um PEI, ela vai precisar de... Fala um pouquinho disso aí, o PEI. Porque a turma tá falando assim, mas ela fala tanto de PEI na rede social dela, mas que PEI é esse? Exato. Gente, tem que ter um PEI, tem que ter preparação, o material tem que ser adaptado. Com certeza. E o PEI, ele é um plano, é um planejamento individual para aquele aluno com necessidades educacionais especiais, não é só para a TEA. O PEI precisa existir. Por quê? Essa criança, ela está numa sala, digamos que ela é um autista, que tenha 8, 9 anos, ela está numa sala de 3ª série, mas ela tem um nível 3, essa criança não se comunica, ela tem dificuldades na comunicação ou não é verbal, e essa criança está ali, com as estereotipias e tal. É justo com essa criança ela ter o mesmo currículo que as outras da 3ª série? O que está acontecendo com essa criança na escola? Ela está passando o tempo dela, o tempo que ela poderia aprender com uma atividade adaptada, com uma inclusão muito bem feita, ela está ali. E sabe onde ela está, Alessandra? A maioria do tempo fora da sala. Andando no corredor. Sabe por quê? Porque a situação para ela na sala não existe adaptação. Então, é muito sério. Quando a gente fala inclusão, a gente tem que falar de adaptação curricular, a gente tem que falar do PEI, porque essas crianças precisam, e muito mais do que todos esses documentos, a gente precisa falar no preparo técnico dos professores. Precisa, gente, os professores precisam de formação técnica. Hoje eles colocam uma criança na prefeitura, isso na realidade da prefeitura, tá? Eles colocam uma estagiária para ficar com a criança dentro da escola. Essa estagiária geralmente está no início da pedagogia, ela não sabe nada sobre autismo e ela tem que acompanhar. No estado, eles colocam um cuidador que nem fica na sala, ele fica na porta da sala, que é uma pessoa que não necessariamente precisa ter uma faculdade, ela pode ser ensino médio, pode ser um senhor, uma senhora, que ele vai levar a criança para o banheiro, ajudar a trocar, se caso ela precisar, ele vai cuidar dos altos cuidados da criança. E essa criança, qual é a chance dela de ter uma alfabetização? Qual é a chance dela de evoluir? Isso é o que eles chamam de inclusão hoje em dia. Então é muito triste, então é muito sério. O PEI, muitos professores têm dificuldades de fazer o PEI, têm dificuldades de como criar esse PEI e os pais estão cobrando, os pais estão pedindo e está passando o tempo e a criança não tem adaptação nenhuma. E detalhes, hoje em dia não aprende quem não quer. Se você for atrás, você tem uma internet na sua mão. Claro, tem coisas certas lá e tem coisas que também te ensinam de forma errada. Então você tem que buscar alternativas, gente, ir atrás, estudar. Agora, que vergonha neste país ter uma inclusão defasada desta forma.
recebendo crianças e jogando criança para fora de sala de aula, eles atrapalham, eles ficam gritando. Eles estão gritando porque eles não têm o que fazer. Pega o material e adapta aquele material. Ah, mas ele não sabe nem ler e escrever. Por que ele não sabe ler e escrever? Porque ele passa de ano sem ter ajuda nenhuma. É vergonhoso. É vergonhoso. Nós temos recursos, é só adaptar, gente. Pega esse professor, dá um curso de adaptação também para esse professor se preparar. Agora, estão tudo assim, ó, de olhos fechados, fingindo que nada está acontecendo. E quem sofre? É a criança, é a família, principalmente a mãe, que luta, porque deixa a criança lá na escola, mas fica na escola, só atrapalha. Essa criança, olha, leva para embora para casa. Só que a mãe também tá exausta. A mãe tá levando para lá para ele ter alguma coisa também de formação na vida acadêmica dele. E aí, Marcinha? Então, a realidade é muito triste, gente. A realidade é desesperadora, tanto para a família quanto para o professor que tá. E agora não é um autista por sala. Tem salas que tem 5 autistas. E cada um de um nível de suporte, professor sem formação técnica, é sofrido para a criança, é sofrido para o professor, é sofrido para as famílias, e isso que a gente tem recebido o nome de inclusão. Então, a formação é muito importante, gente, a formação, o direcionamento do professor, e assim, infelizmente isso não tem no governo não dá, quando dá é uma coisa assim, muito mecânica, não tem ainda uma prática, porque uma coisa é dar teoria, chegar e dar um curso que autismo é isso, aquilo, e outra coisa é dar a teoria junto com a prática. Como você vai fazer esse PEI? Como que você vai lidar com a crise que esse autista tiver dentro da sala de aula, quando ele começar a agredir, quando ele começar a quebrar as coisas? Como que você vai lidar com essa situação? A gente chama de manejo comportamental. Como você vai fazer esse manejo comportamental se você não sabe? Então, Por que será que essa criança entra em crise? Porque ela não tem o que fazer. Exato. Ela não tem função. E também por causa do ambiente não adaptado. De repente, coloca uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva numa sala de crianças que estão gritando o tempo todo e arrastando carteira. Essa criança vai ter uma crise. Claro. Não tem como não ter uma crise, porque a sobrecarga sensorial do ambiente para ela é muito pesada. Ela não consegue. Então, o lugar não é adaptado, os espaços não são adaptados, né? A própria criança, né, quando vai nesses lugares, né, eu trabalhei muito em escola, tá, gente? Estou falando com experiência de causa. Eu fiz muita adaptação de aluno que ficava na quadra, entrando na sala de aula. Né? A gente trabalhou com vários equipamentos. Eu assim, ainda tive muitas barreiras, tá? Da direção da escola para fazer essas adaptações. Tinha um aluno meu que ele entrava com um abafador porque ele tinha essa hipersensibilidade e era tão alto que ele não podia comer os sucrilhos porque o barulho do dente afetava a audição dele e ele gostava dos sucrilhos. Imagina o ambiente barulhento. Então, a gente trabalhou com abafador, ele tinha ansiedade, então a mão dele suava quando ele começava a ver aglomeração de pessoas. E a gente trabalhou assim, eu tentei colocar um tablet, que era a musiquinha dele ali. Naquele momento, enquanto ele estava intertido com o abafador, ouvindo só a musiquinha dele, ele não se preocupava com o ele se acalmava. Ele conseguiu, através desse tipo de adaptação, ficar na sala. Porque até o meio do ano era quadra, ele não entrava. Quais os profissionais que devem acompanhar essas crianças? E que isso também é difícil, porque pai e mãe não conseguem pagar todo o tratamento dessas crianças. Não, é bem difícil, né? Hoje o tratamento com mais evidência para autistas ainda é a análise de comportamento aplicada, a ABA, mas são os profissionais, psicólogos, pedagogos, neuropsicopedagogos também, fonoaudiólogos, né? Terapeuta ocupacional. Terapia ocupacional que vai cuidar do quê? Terapia ocupacional dessas questões sensoriais. Então, um terapeuta ocupacional com a formação de AIRES, né? A integração sensorial de AIRES é muito importante. Um fono que trabalha linguagem é muito importante. Um neuropsicopedagogo que vai trabalhar dados de aprendizagem e outros recursos. A psicóloga que vai trabalhar e vai fazer a avaliação neuropsicológica. Essa equipe, ela vai ter que trabalhar unida, né?
Não cada um na sua Multidisciplinar. sala. Interdisciplinar até, porque um vai conversar com o outro sobre essa criança e vão juntos fazer o acompanhamento. E o carro-chefe ainda tem sido a análise do comportamento, porque ela vai trabalhar o quê? O comportamental. Então, como que aquela criança se comporta? Quais são as maneiras que eu posso trabalhar para modificar comportamentos que não são socialmente adequados? Como que eu vou ensinar? A gente tem criança que não sabe sentar. Na análise de comportamento. Não consegue ir no banheiro. Análise de comportamento a gente ensina a sentar, esperar, fazer comer. A gente ensina a criança a prestar atenção, a focar em atividades, atenção compartilhada e em coisas. Agora sou eu. Depois é você. Agora é você, depois sou eu. Exatamente. Né? Ele tem que também ter um limite, que é importante. Gente, muito importante, limite e rotina. Sim, rotina é importantíssimo para crianças com autismo. Eles se perdem quando eles não têm um norte, uma indicação. O que eu vou fazer depois. Então, agir com previsibilidade, antecipação, trabalhar essa rotina. Hoje nós vamos trabalhar isso, mas no final nós vamos ter isso. A criança saber que vai alcançar aquilo que ela quer, mas porque ela vai fazer o passo a passo, que já está trabalhado numa rotina com imagens, que é muito importante, que eles são muito visuais. E todos eles, gente, traz um hiperfoco. Então, assim, você que trabalha em sala de aula com a criança, trabalha o hiperfoco. Através do hiperfoco, dá para você alfabetizar, dá para você brincar, dá para você fazer tantas coisas, né, Marcinha? Sim, a gente aproveitar da zona de interesse da criança é uma porta super aberta para a aprendizagem. E antes de qualquer coisa, gente, entrou um aluno com autismo na sua sala, eu sei que você pode ter uma sala lotada, mas tira um tempo, você, professor, para fazer um vínculo com essa criança. Sim, exato. O vínculo é muito importante, chegar perto, ficar perto da criança, pega uma horinha, já que se você não tiver um assistente na sala, aí você ficar com essa criança, observar como essa criança se comporta. Acolher. E acolher, acima de tudo. E entrar aí pela zona de interesse dele. E como a sociedade pode ser mais empática e acolhedora? Primeiro, procurando se informar melhor sobre o que é autismo, né? Com mais informação, a gente tem menos preconceito. Então, a informação é muito importante. Procurar saber como tratar, principalmente quando a gente vai nos lugares públicos. Tem agora o sinal do autismo, né? Que ele entrou como deficiência. Então, saber o que é aquele laço todo com quebra-cabeças, o que significa aquele cordão com autismo. Quais são os direitos das pessoas com autismo dentro da sociedade, saber que numa fila, muitas vezes de supermercado, a mãe está com uma criança com autismo ali, você percebe e você não dá a frente, às vezes a criança não sabe esperar, o lugar é barulhento. Então tem muitas coisas, mas principalmente uma coisa que eu gravei aí no dia 2 de abril, uma fala para as pessoas que não têm uma questão de autismo na família, mas que conhecem alguém, sabe? Essa criança que você conhece, dessa mãe que está sozinha, você pode ser um apoio. Ela pode não ter o familiar dela por perto para ser uma rede de apoio, mas se você conhece, você pode acolher essa mãe, você pode apoiar essa família. Às vezes a mãe está desesperada, com a casa imunda, toda suja, a criança no nível 3, ela não consegue. Oferece, vou limpar sua casa enquanto você vai descansar um pouquinho. Isso é uma maneira de acolher. O que você puder fazer, olha, eu tenho carro, você está indo de ônibus levar o seu filho no médico. Você quer que eu te leve com o meu carro? Tem muita coisa que a sociedade pode colaborar, né? Sabendo, entendendo mais, tendo mais empatia. Se colocar no lugar do outro é importante. Muito importante. Gente, vamos se colocar. Se fosse comigo, se fosse meu filho, como seria comigo? Como que eu gostaria que fosse? Sempre se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Hoje não é comigo, mas amanhã pode ser. Sim. Eu posso ter um filho, posso ter um neto, um sobrinho, né? Ou, de repente, até eu ser. Sim, claro. E aí, um tempo atrás saiu uma hashtag, e se fosse seu filho? Justamente isso, se fosse o seu filho, que estivesse passando por toda essa situação, você não gostaria que alguém tivesse um olhar de apoio para você? Então, o olhar de aceitação, ao invés do olhar de rejeição. Isso é fundamental. Você tem alguma história que você gostaria de contar pra gente? Tem várias. Mas vou contar pra só. Isso. Então,
quando eu estava no início ainda, porque o meu aluno, né, o filho da Cláudia e o Lucas, a gente estava indo para a escola. Eu ia a pé com ele para a escola, de mão dada, e assim, a gente estava lá na escola, e na escolinha dele, eu era acompanhante dele, eu dava todo o suporte para ele, né? E tava lá, eles faziam fila na hora do início das aulas, e aquela escola tinha o costume de rezar o Pai Nosso, né, no início, antes de começar a aula. Então toda a escola ficava em fila, a diretora subia ali num palquinho e sempre chamava uma criança para rezar o Pai Nosso, sempre. E a minha criança, né, com autismo, e ele ficava, a fila estava direcionada para cá, ele ficava ao contrário e ficava balançando o corpo assim. Eu virava ele pro lado certo e ele voltava, ficava balançando o corpo. Nessa que eu virei ele pro lado certo, a diretora era nova. E ela falou, você menino, vem aqui rezar o Pai Nosso. Eu gelei, falei, eu não sabia que ele sabia rezar o Pai Nosso até então, né? Eu falei, não, eu ia falar que ele tem autismo, quando eu ia falar ele subiu, porque ele adorava o microfone. Até hoje. Daí, gente... Por que será, né? O pai dele vive com o microfone. Ele subiu a escadinha, foi. Ela não percebendo, né? Graças a Deus, o autismo não tem cara, que ele não tinha autismo. Ela deu o microfone pra ele. Daí, no que ela deu, ele se viu obrigado a fazer alguma coisa. Eu parei assim no pé da escada, qualquer coisa eu subo, né? Pensando era bem no início. Ele catou o microfone, ele abriu o braço e rezou o Pai Nosso. E a criançada toda. Ficou surpresa. Até A gente, tinha gente chorando vendo aquilo. A gente não entendeu nada, porque tanta emoção. Ele rezou bonitinho, todo mundo acompanhou. Daí ele desceu, quando ele tava no palco. Você tava chorando, né? Eu tava assim, super emocionada. Ele falou no microfone, olha que lindo, você rezou o Pai Nosso, dá parabéns pra ele. E ele falava na terceira pessoa quando se dirigia a ele. Daí, nossa, eu fiquei muito emocionada, né? Daí o pessoal da diretora, o que aconteceu? Ele tem autismo, né? E ele nunca fez isso. Daí a gente voltava a pé pra casa. Daqui a gente voltava a pé, a gente passava na rua, ele ficava assim das pessoas. Ele rezou o Pai Nosso, ele é lindo, dá parabéns pra ele. Pra todas as pessoas da rua, pro rapaz da banca, tudo. E eu, tipo assim, eu fiquei muito emocionada. Porque ele tinha essa capacidade e eu nem sabia. Quanta capacidade tem o seu aluno com autismo na sala de aula que você nem sabe. Né? E eles nos surpreendem, gente. Essa foi uma história que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque ele me surpreendeu. Né? Até hoje você se emociona. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Marcinha, vamos lá. Eu vou te falar algumas coisas e você vai... como se fosse um ping-pong. A mãe e o pai, a família não desistir. É fundamental. É fundamental acreditar e não desistir. Mesmo exausta, o que a mãe deve fazer? A mãe precisa procurar ajuda. Ela não pode desistir, mesmo cansada, mesmo exausta. Aquela criança depende 100% dela. Eu não aguento mais, mas eu tenho que perceber que eu existo. Também é fundamental, né? Eu sei que é difícil em muitas realidades, mas a mãe precisa ter um momento para olhar para si. A mãe precisa se cuidar. Com certeza. A mãe precisa se enxergar. A mãe precisa se valorizar e se respeitar, porque ela está viva. E principalmente se cuidar, porque se ela não se cuida, quem cuida da criança? Professores. Eu também sou professora, tá? Até suspiro. Se informe sobre autismo, aprenda, faça um curso, se capacite para receber melhor essas crianças. É um divisor de águas na sua vida também. Se você conseguir ajudar uma criança com autismo, isso vai marcar a sua história. Sociedade. Mais amor, menos preconceito. Cuida de quem está do seu lado. Exatamente. Acolhimento. Governante. Por favor, políticas públicas que favoreçam as crianças com autismo, que favoreçam de verdade, uma inclusão que realmente inclua. É isso que eu espero, é isso que eu peço para o governo. Espiritualidade. Deus sempre Importante. está olhando para você e por nós. Não desistir. Nunca. Fé. Muito obrigada! Foi ótimo, gente! Foi ótimo falar de autismo, que é um assunto que eu sou apaixonada. Eu vou amar esse mês agora de falar bastante sobre isso.
detalhes. Eu posso fazer e você pode fazer muito mais. Tá, eu posso dar um último recadinho? Claro. Eu tô dando um curso sobre PEI, professores. É uma palestra, perdão, não é curso, é uma palestra-aula. Eu vou ensinar exatamente o passo a passo de como você montar esse PEI. Tá, então, eu vou deixar para a Alessandra toda... Não, a partir de agora vamos fazer o seguinte. Tudo que você compartilhar lá, você manda pra mim e a gente vai fazer uma ação do bem. Não é ação do autismo. Não importa que você tá lá e eu tô aqui. Não, nós somos profissionais da área. Eu acho que juntas podemos fazer muito mais. Então, a partir de hoje, tudo que você compartilhar lá, bota também a Alessandra Febig, põe o CAF Multiterapias e a gente vai fazer a diferença. Sim, é a nossa contribuição para a formação dos professores. Essa palestra vai te ensinar passo a passo de como você construir o PEI. Sabe por que eu acredito? Porque a gente já se conhece há muitos anos. Com certeza, muitos anos. E esse momento aqui, agora, nada é por acaso. Sim. Tem a presença de Deus e tem um propósito. E eu acho que juntas podemos fazer a diferença. Ah, com certeza. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Semana que vem, mais uma entrevista e mais um convidado. E vamos que vamos fazer a diferença.